com Demóstenes Torres. Demóstenes Torres é o advogado do almirante Garnier. O almirante Garnier é o único dos 3 comandantes das Forças Armadas que estavam, né, eram os comandantes das Forças Armadas no período da tentativa de golpe de Estado, que hoje está sentado no banco dos réus. Os outros 2, o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, eles passaram para a condição de testemunhas. Eles são parte importantíssima para corroborar a denúncia do Procurador-Geral da República, porque eles disseram que Jair Bolsonaro mostrou a eles a minuta do golpe e pediu o apoio das Forças Armadas. E segundo os depoimentos, segundo o PGR, segundo a investigação, o almirante Garnier teria colocado as suas tropas à disposição, o exército que tem tropas, né, perdão, mas teria colocado a Marinha à disposição do golpe. E é por isso que Garnier hoje está no banco dos réus, enquanto os comandantes do Exército e da Aeronáutica não. Então nós vamos ouvir aqui o Dr. Demóstenes Torres para entender melhor o que diz a defesa do almirante Garnier. Dr. Demóstenes, é um prazer receber o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Raquel. Boa noite. É uma honra também estar aqui. Prazer imenso. Dr. Demóstenes, eu lembro um pouco da sua explanação no julgamento ali de Jair Bolsonaro e dos aliados, né, todo o núcleo ali que o Procurador-Geral estabeleceu. E eu queria que o senhor explicasse um pouco para nós, o senhor refuta um pouco essa ideia de que o almirante Garnier teve um papel diferente dos demais comandantes. O senhor pode explicar isso um pouco? Você pode explicar para nós? Eu refuto totalmente. E com base no próprio inquérito. O inquérito e também a denúncia são invencionices contra Almir Garnier. Vamos dizer o seguinte, quais são os momentos em que a Polícia Federal e o Procurador-Geral da República imputam a Garnier a participação nessa tentativa de golpe de Estado? Primeiro, no dia 11 de novembro de 2022, ter assinado uma nota em conjunto com os outros 2 comandantes. Segundo, no dia 7 de dezembro, numa reunião no Palácio do Planalto entre os 3 comandantes e o ministro da Defesa, Garnier ter supostamente posto suas tropas, as tropas da Marinha, à disposição do presidente Bolsonaro para o seu intento golpista. A terceira reunião, no dia 14 de dezembro, Garnier teria ratificado a sua posição. E, posteriormente, 3 mensagens em aparelhos celular que foram apreendidos com terceiros. Esses terceiros elogiam Garnier. E um deles, inclusive, diz que Garnier estava com tropas à disposição. Então, a síntese é isso. Léo, Carlos. Doutor, boa noite. O senhor mencionou também como que foi o papel do presidente Bolsonaro, porque o almirante Garnier e o ex-presidente Bolsonaro se reuniram. O senhor nega também que eles tenham se reunido para discutir o golpe? O que o senhor vê? Porque também a gente viu nas defesas cada advogado defendendo o seu cliente, mas não negando a existência do plano de golpe. O papel do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele conversava sobre isso com os comandantes. Isso o senhor admite que essas reuniões existiram, que o Garnier fez parte? Agora vamos aos fatos. Primeiro, a nota teria sido assinada no dia 11, a mando de Bolsonaro. Acontece que o ministro do Exército, que também assinou, e o ministro da Marinha, e o ministro da Aeronáutica, os 2 comandantes, também assinaram, têm status de ministro. Eles dizem o seguinte, veja só o depoimento de Freire Gomes, que a nota foi elaborada por consenso dos 3 comandantes, indagado quais foram as circunstâncias que levaram o depoente, os outros 2, a assinar a nota pública às instituições e o povo brasileiro, respondeu
que tinham o objetivo de passar uma mensagem de pacificação à população e às instituições. Então, o que eu digo é, se Garnier assinou, se os três conceberam, por que que os outros dois não estão aí na denúncia do Procurador-Geral e no relatório da Polícia Federal? Porque é uma farsa. Eles quiseram montar, na realidade, uma situação em que dois aparecem como verdadeiros heróis e um terceiro aparece como um bandido, sendo que os três estavam na mesma situação. Na reunião do dia 7 de dezembro, convocada pelo presidente Bolsonaro, em que ele teria começado a mostrar o decreto que ele queria fazer para uma intervenção do Estado, né? Nesse dia, no Palácio, a reunião aconteceu, mas não estava presente Batista Júnior, porque ele estava dando uma palestra em Pirassununga, no interior de São Paulo. E como é que então que ele presenciou o almirante Garnier dizer que colocaria tropas à disposição? Então essa parte é absolutamente mentirosa. No dia 14 de dezembro, quando o ministro da Defesa levou a minuta do decreto golpista, o almirante Garnier ficou calado. Então, aqui, o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal disseram que ele aderiu ao golpe. Como é que alguém calado pode aderir a qualquer coisa? E ele foi colocado lá, segundo o Procurador-Geral da República, como um influenciador para convencer os outros dois comandantes a participarem do golpe militar. Como é que alguém, no momento crucial, só para fechar esse raciocínio, como é que alguém, no momento crucial, quando alguém apresenta a minuta, ele fica calado, como é que ele vai convencer os outros a aderirem ao golpe? Doutor Demóstenes, o senhor apresentou, só um minutinho, Léo, o senhor apresentou esse argumento de que há uma farsa, de que se colocam dois como heróis e o Garnier como bandido ali durante o julgamento, e o ministro Alexandre de Moraes rebateu isso depois, né, na fala dele. Ele disse que não há indícios quanto os outros dois, enquanto em relação ao almirante Garnier, estou até recuperando a fala aqui do ministro Alexandre de Moraes, não só as reuniões que o senhor está citando, como também há mensagens trocadas entre os militares, em que o Braga Neto, se não me engano, estou aqui procurando, mas, por exemplo, em que os dois são, o Freire Gomes e o Batista Júnior, são ofendidos pelos bolsonaristas em redes sociais, enquanto o Garnier não. Há uma mensagem enviada ao Braga Neto, ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, que passa a orientação para atacar o Batista Júnior e enaltecer o Garnier. Na época na época das tentativas de golpe, Carla deve se lembrar bem, quando a gente apurava e conversava com os militares, era a voz corrente que o almirante Garnier tinha extrema simpatia pelo presidente Jair Bolsonaro e que ele estava envolvido, ele compartilhava daquelas ideias. E aí eu queria questionar o senhor o seguinte: o seu cliente nega que houve uma tentativa de golpe ou ele simplesmente diz que ele não participou? Primeiro, vamos aos fatos, porque eu iria falar dessas mensagens em seguida, que é a quarta acusação. A quarta acusação se transforma em conversa completamente fiada. E voz corrente tem que ser demonstrado. E é óbvio que o almirante Garnier, se ele ouviu, ele sabe que em algum momento as pessoas queriam fazer isso, mas ele não concordou, ele não participou disso, ele não colocou tropas à disposição. E aí sim, aí é uma prova completa e negativa. O atual comandante da Marinha, foi escolhido pelo presidente Lula, ele soltou uma nota dizendo que a Marinha jamais esteve discutindo sobre golpe, sobre emprego de tropas, até porque ele era, na ocasião, o responsável
pelas operações navais. Nenhum navio, nenhum tanque, nada da Marinha poderia se mover sem autorização dele. Então, o comandante da Marinha de hoje, do presidente Lula, defendeu em nota oficial que a Marinha e o almirante Garnier jamais participaram disso. Então, é outra conversa que não encontra ressonância. O que disseram terceiros, isso não tem interesse nenhum para o processo. Vamos lembrar o seguinte, pelo que disse a Polícia Federal, foram analisados 250 milhões de documentos, áudios, vídeos, mensagens, etc. Qual é a única mensagem, qual foi uma única mensagem enviada ou recebida pelo almirante Garnier? Porque é de se pressupor que alguém participando de um golpe, querendo colocar tropas à disposição, ele tivesse ao menos uma conversa com quem quer que seja. E vamos lembrar que milhares, no caso a polícia diz, milhões de documentos foram apreendidos. E não há sequer uma menção, não é, direta de Garnier, trocando mensagem com quem quer que seja a favor ou contra golpe militar. Doutor Demóstenes, boa noite. O senhor falou, né, que a denúncia, o senhor citou até termos, né, antes para falar da denúncia, que inepta, falou dessas invencionices que estariam na denúncia, mas aí é uma pergunta, não estou falando do ponto de vista jurídico, estou tentando entender, inclusive, do ponto de vista geral, para quem está, inclusive, observando e assistindo todo esse processo de desenrolar. Qual seria, se isso é inepto, se isso é invencionice, o senhor está enxergando o quê? Incompetência por parte da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República ou má fé? Eu vejo as duas coisas. Eu vejo incompetência e vejo má fé. A má fé, a Polícia Federal criou um romance em relação a Almir Garnier, não é? E no caso da Procuradoria-Geral da República, não se pode acusar Gonê de ser incompetente. É uma das pessoas mais cultas da área jurídica do país, passou em primeiro lugar no concurso para Procurador-Geral da República. Mas é óbvio que uma peça de acusação de 272 páginas, que começa explicando um contexto, né, para dizer por que está denunciando, qual era o cenário, isso pergunte para qualquer um do direito. Uma denúncia bem feita, com 10, 20 páginas, já é excessiva. Então, vai afirmando uma coisa com outra e acaba se embananando, não é? É o que acontece. Mas então, desculpe interromper, doutor Demóstenes, mas se a gente tem má fé e incompetência, e o senhor afastou, no caso do Procurador-Geral, a questão da incompetência, o senhor também vê má fé da Procuradoria-Geral da República? Eu vejo o seguinte, olha só, talvez o Ministério Público Federal ele tem muita dificuldade com o processo penal, muita dificuldade. Né? Eu sou do Ministério Público Estadual, a gente lidou, né, no meu caso, lidei com processo penal quase que cotidianamente. Então, veja só o trecho que está na página 203 da denúncia assinada pelo Procurador-Geral da República. Veja só, em relação ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos, os depoimentos prestados pelo general Freire Gomes e pelo tenente brigadeiro Batista Júnior, vamos ficar atentos, apontam que na reunião de 7 de dezembro, então quem aponta? Batista Júnior e Freire Gomes. Que na reunião do dia 7, o então comandante da Marinha se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para seguir as ordens necessárias ao cumprimento do decreto. Aí a gente vê o seguinte, no dia 7, o Batista Júnior não estava presente, portanto, ele não poderia ter dito isso. E olha o que disse o general Freire Gomes. Ele disse o seguinte, que no dia 7, né, sim, que ele estava presente na reunião. Vamos lá. Indagado se o conteúdo apresentado nesse momento ao depoente foi apresentado na reunião ocorrida no dia 7 de dezembro de 2022, respondeu que sim,
que na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins, possivelmente porque eles não sabiam identificar se era ou não Felipe Martins, leu o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o presidente informou ao depoente e aos presentes que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes. Então, no dia 7, isso não aconteceu. Isso está aí dentro do processo. Se não aconteceu, isso é o quê? É fraude, é má-fé. Doutor, eu só queria pedir licença para insistir na outra pergunta que eu tinha feito. O seu cliente nega que existiu uma tentativa de golpe no Brasil ou ele diz apenas que ele não participou? Ele nega que ele tenha conhecimento desse golpe. Ele nega que recebeu essas minutas, né? Recebeu na segunda, na primeira foi apresentado os chamados considerandos, e na segunda reunião, em que o ministro da Defesa apresentou a minuta, todo mundo acabou indo embora e ele ficou calado. Então, ele não participou, e se houve uma tentativa de golpe, ela morreu naquele dia, 14 de novembro. Quero muito agradecer. 14 de dezembro, melhor. 14 de dezembro. Eu preciso encerrar a entrevista, que o nosso tempo acabou. Peço desculpas. Doutor Demóstenes Torres, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação hoje no All News. Obrigada mesmo. Uma honra, muito obrigado. Bom fim de semana. Para vocês que estão nos acompanhando na TV, um intervalo bem curtinho, a gente já volta. Carla, queria sua análise. Você acha que os argumentos dele convencem? Não, então, na verdade eu queria questioná-la ainda sobre isso, Raquel. Eu acho que, como você lembrou, de fato existia aqui, durante esse período pós-eleitoral, digamos, essas reuniões entre os militares, e na Marinha, de fato, existia um sentimento muito bolsonarista, né? E então a gente conversava nos bastidores e existia uma indignação. Por parte do Exército, muita gente dizia na época que não era lulista, gostava do presidente Lula, conseguia fazer ressalvas à eleição dele, mas dizia, vamos bater continência, vamos bater continência. Então, no Exército, o alto comando, ele tinha uma postura, apesar de alguns membros terem divergências e não gostarem, digamos assim, pessoalmente do presidente Lula, sempre se falava, e com todas as conversas que eu tinha, era no sentido de que não importa e que eles iam bater continência. Tanto é que nas investigações o que se mostra é justamente que não houve esse apoio do alto comando, da cúpula do Exército, para essas tentativas golpistas. No caso da Marinha, além da presença do Garnier e até da Aeronáutica, a gente lembra que o Batista Júnior votou com a camisa do Brasil, né? Numa proximidade forte ali com o ex-presidente. Mas o Garnier, de fato, entre os três comandantes da época, era um dos mais próximos ao Bolsonaro, e eu diria até que na Marinha existia uma contaminação maior do que no Exército. Você conversando com pessoas do alto escalão e de outros escalões da Marinha, quando eu ia lá, é evidente que existia um sentimento um pouco mais inflado. Lembrando que foi a Marinha também que colocou umas tropas na rua, na frente do Planalto, naquele dia da votação do voto impresso, né? O Congresso, numa tentativa de pressão. Então, eu acho que é evidente, o advogado faz o papel de defender o cliente dele, e todos estão defendendo, mas eu reforço, e eu conversando com alguns militares essa semana sobre a decisão da primeira turma de torná-los réus, a avaliação é muito essa, e o que me parece que o doutor deixou claro é isso. É cada um tentando salvar o seu, Raquel, não importa. Eles não negam que teve a tentativa de golpe, eles tentam dizer que os seus clientes não participaram. E aí vai vir a fase probatória, né? A gente precisa esperar aí todo o amplo direito à defesa, vamos ver se realmente tem provas para apresentar de que ele não anuiu ao golpe, mas o sentimento que existia na Marinha, que a gente acompanhava após a eleição do Bolsonaro, após a derrota do Bolsonaro, era de muita proximidade com o presidente. É exatamente isso. Ninguém aqui vai se antecipar e fazer julgamento prévio, mas eu me lembro de apurar naquela época e o Garnier tinha muita proximidade, todo mundo que a gente conversava, ele estava bastante envolvido.